A pergunta de US$ 1 milhão do Atlético. Por que Bernat não consegue render no Clube Atlético Mineiro na sua passagem, na segunda passagem aqui pelo Atlético? No vídeo de hoje eu vou trazer imagens de como ele jogava no Panathinaikos e vou trazer explicações do porquê ele não consegue render. Só deixe seu like, se inscreva que a gente vai partir para o vídeo. Fique aí que eu já vou começar o vídeo. Podem ver nos vídeos aí, né, que está passando aqui no momento, a gente tem alguns lances do Bernat jogando lá no Panathinaikos. E aí a gente consegue inferir o quê? Que lá no Panathinaikos ele era o camisa 10, ou seja, ele tinha mais liberdade para poder criar, para poder armar. Ele não precisava trocar figurinhas com os caras. Os caras que precisavam encostar nele para poder receber, tocar, passar, dar espaço para ele para chutar. Coisa que no Atlético não funciona assim. Você pode ver que em todos os vídeos ele começa a jogada, ele arranca, ele passa, ou seja, ele era o centro das atenções na equipe dele. Já no Atlético não. No Atlético ele precisa encostar no Scarpa, ele precisa encostar no Hulk, ele precisa encostar no Arana, ou seja, ele não tem essa liberdade para ser o cara que vai centralizar as ações. Ele é sempre o coadjuvante. Então eu acho que o Bernat ele não conseguiu encaixar porque é o seguinte, porque ele está acostumado a fazer a função onde ele é o centro das atenções, onde todos buscam a ele para poder receber, para poder triangular, para ele passar ao fundo. E no Atlético não. A gente pode ver nas imagens que estão rodando aqui, que todos os gols, todos os lances, ele é o centro das atenções. E a gente pode ver no jogo contra o Orlando City, que tem um lance que é muito bom, cara. Um lance onde ele está parado, o Arana toca e ele fica parado pensando o que ele ia fazer. Então, a gente percebe que ele não está acostumado a ser o coadjuvante do time. Porque durante anos lá na Europa ele foi o principal. Ou quando ele não era principal, ele era um dos principais. E no Atlético não. No Atlético a gente tem o Scarpa, Hulk, o Arana, o Gabriel Menino chegou agora como uma estrela ali da volância. Então você vê que ele tem essa dificuldade em chegar e conectar com seus companheiros para poder dar aos seus companheiros a oportunidade de marcar, a oportunidade de passar ao fundo. Ou seja, o Bernat está perdido na função de coadjuvante. O que a gente pode pensar para poder melhorar? Quem sabe ali a gente combinar com o Hulk, com o Scarpa, para poder fazer essas associações e ora ele ser o cara da associação que vai passar, que vai tomar a rédea da situação. E os caras que os caras encostem nele e dê a ele a oportunidade de tomar frente às ações, de ser o cara que vai criar, o cara que vai pensar, o cara que vai passar, o cara que vai finalizar. E não ser o cara que encosta nos jogadores para poder fazer. Então, senhores, vocês puderam perceber aí, durante todas essas imagens que eu deixei rodando aqui, e durante o meu comentário, né, a respeito do Bernat, que ele não consegue jogar, pois ele é acostumado a ser o centro das atenções, a ser o camisa 10, a ser o cara que é buscado. Ele não é acostumado a buscar o cara, ele é o cara que todo time busca. Então isso causa para o Bernat uma certa estranheza na hora de dar o passe. Você vê que às vezes ele precipita, ele entrega no Arana e ele não consegue compreender o que o Arana vai fazer. Lá no Panathinaikos ele fazia a função assim, por exemplo, ele estava na esquerda, ele recebia a bola, devolvia para o cara e corria para o fundo para receber, cruzar, para receber, cortar e bater. No Atlético não, no Atlético ele pega, toca no Arana, o Arana devolve para ele dá no Arana, o Arana cruza. Então, nesse meio termo aqui, ele não consegue saber onde ele vai se posicionar. Se ele vai posicionar no meio para finalizar, se ele vai posicionar na direita para tentar pegar um rebote. A mesma coisa, quando ele vem de frente, ele arranca do meio de campo, ele entrega no Hulk, o Hulk faz o pivô, devolve para ele, o Hulk passa para receber de novo, ele dá no Hulk. E ali ele já não sabe o que ele vai fazer. Por quê? Porque ou o Hulk vai finalizar no gol, ou o Hulk vai entregar para ele para receber e finalizar. Ou seja, em momento nenhum ele é o centro das atenções, a não ser quando a bola sobra para ele. E aí o que falta? Falta confiança. Por quê? Porque ele sabe que ele está devendo, ele vê jornais, ele vê televisão, ele vê que ele está sendo cobrado, ele sabe que a torcida deposita muita confiança nele e ele não consegue render. Isso é simples. Toda vez que você não tem a confiança, você não consegue fazer aquilo bem feito.
A confiança é algo muito fundamental, tanto no futebol quanto na vida. Por exemplo, o cara que é motorista de Uber. Se o cara é um bom motorista, ele é confiante. Então, a chance dele errar alguma coisa ele é pouca. Quando o cara é inexperiente, por exemplo, a chance dele ter um acidente, alguma coisa, é muito maior. Mesma coisa no futebol. Quando você não tem aquela confiança, aquela autoestima no que você está fazendo, a chance de você errar é muito maior. O que eu faria se eu fosse o Cuca? Tentar ou desbloquear esse novo modo nele de jogar, onde ele deixa de ser o centro das atenções e passa a ser o assistente, ou então, esse aqui eu acho que é mais difícil. Talvez conversar com o Scarpa, com o Hulk, com a Arana, para que envolva o Bernard mais como principal. Ora, quem sabe ali o Bernard na esquerda, o cara toca para ele, dá ele a opção de pensar a jogada, de correr, de puxar, de bater, de cruzar. Você entendeu? Então o Bernard, ele é um jogador que ele tem por essência ser o dono do time, ser o dominador do time. E hoje ele não é o dominador do time. Hoje ele é apenas mais um jogador em campo. E ele está acostumado a ser o jogador e não mais um. Então isso meio que dá uma confusão ali mental no Bernard. Então assim, eu acho que o Cuca vai ter que trabalhar a mente do Bernard para ser o assistente ou treinar os jogadores ali para poder conseguir colocá-lo no jogo. O Bernard, ele entra em campo, mas ele não consegue se situar no campo. Ele está ali só presente. Você vê ali que eu vou deixar aqui no decorrer do vídeo aqui, um lance contra o Orlando City, que ele para, ele não sabe onde ele vai. É isso. Essa indecisão dele é fruto disso. Ele não sabe como se comportar sem ser o dono do time. Então é muito difícil para o Bernard. A gente tem que entender isso. Ele não é mesquinho, não sei o que, tirado, não é isso. É que para o jogador que está acostumado a ser o dono do time, ele fazer a função de coadjuvante é muito difícil. Então o Bernard tem que se readaptar e vai demorar muito para que ele consiga render. Vamos lá, espero que no vídeo de hoje tenha ficado claro os motivos pelos quais o Bernard não consegue render. Peço que você deixe seu like, se inscreva e o que você achou da minha tese. É muito bom, muito válida e espero que vocês gostem do vídeo. Um abraço.